Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa 295 que começa agora. Aconteceu comigo. Muito bem. A Juliana Mendes nos envia aqui um longo e-mail. Vamos lá. Olá, Fábio, como vai? Primeiramente, gostaria de lhe parabenizar pelo teu excelente trabalho e, ao mesmo tempo, te agradecer. Desde que comecei a acompanhar o teu trabalho, consegui entender muita coisa que, para mim, antigamente seria um tanto impossível e, de certa forma, uma loucura para se compreender nessa vida. Agora, para ser mais direta, algumas coisas aconteceram comigo, e principalmente em sonho. Sou uma médium aflorada, extremamente sensitiva. Acredito em sonhos desde criança, sonho quase todos os dias e sempre que acordo, me lembro do que vivi. É em sonho e de quase todos os detalhes. Sempre que acordo, dependendo do sonho, fico alguns minutos na cama, ainda tentando entender qual seria o tipo de mensagem que de alguma forma em sonho tentaram me passar. Hoje eu gostaria de te contar um sonho que tive essa noite. Eu sonhei que eu acordava numa espécie de fazenda ou cidade que parecia ser de outro mundo. Eu fiquei pensando o porquê de eu estar ali, com muita gente que eu conhecia e desconhecia também. Resolvi procurar a saída daquele lugar e quando achei, eram grandes portões que pareciam fortalezas com gente armada impedindo a minha saída. Como não dava para sair, resolvi fugir para o fundo desse lugar e ver se alguém poderia me explicar o que estava acontecendo. Ninguém conseguia explicar. E quando vi, me peguei fugindo de gente má o sonho inteiro. De repente, parei e pensei, chega, só tem uma saída, e por aqueles portões que devemos sair. Não existe outra forma, me encorajei e comecei a buscar o caminho. No meio do caminho começou uma invasão de seres que pareciam humanos, mas eram monstros com asas. Com asas e grandes, começaram a atacar e uma correria e gritaria de gente para lá e para cá tentando se salvar deles. Encostei num canto com grade junto de uma menina e uma criança. Pedi para elas ficarem quietas e que a gente sairia dali. Olhei pela grade onde eu estava encostada e um deles vinha vindo em minha direção, porque parecia ter ouvido a criança que estava comigo. Feio, grande, com asas e de cor escura. Parecia um monstro, algo como um dragão e algo humano. Não sei descrever ao certo. Ele não conseguiu nos ver e foi embora. Resolvi fugir na hora e pensei em voar. Quando eu voo, em alguns sonhos, é sempre o mesmo método, dar uma corrida, pegar impulso, pular, e aí vou me acertando nas direções que eu quero com os braços direito ou esquerdo. Mas para eu conseguir voar alto, necessito de um tanto de experiência, voando até conseguir subir mais, e no meio disso um homem
que estava tentando fugir, também perguntou o que eu estava fazendo. E aí eu disse: você consegue voar? Pegar impulso e vamos voando. Ele riu de mim, ficou bravo, meio que duvidando disso, tentando puxar minha perna para eu não voar. Pega impulso e vamos voando. Ele riu de mim. Eu tinha uma mochila nas costas que tinha alimento e acho que água para eu conseguir sobreviver. E esse homem queria a minha mochila. Peguei a minha mochila e dei a ele, dizendo que se era essa a condição dele, me deixar voar para fugir dali, então ele teria a minha mochila. Peguei a minha mochila, dei a mochila a ele e voei até um certo canto. Estava com medo, porque esses seres de asas, estilo dragão, estavam raptando pessoas para levar para uma montanha, só que de cinzas. Eram cinzas que saíram fumaça. Eles pousavam bem em cima dessas cinzas quentes. Eu perguntei para alguém que estava do meu lado quem eram eles e o que eles estavam fazendo com todo mundo. E a pessoa respondeu: eles vão criar um humano mais poderoso que eles. Eu entrei em pânico e decidi fugir imediatamente daquele lugar. Usei de novo o meu método para voar, consegui e voei até o portão. Ninguém, graças a Deus, dos seres me viu pousar bem acima do portão, mas eu pousei e pulei o portão. Tudo sumiu. Dentro do sonho ainda, acordei num quarto de uma casa, olhei pela janela e tudo estava calmo e tranquilo. Logo em seguida acordei de verdade aqui no meu quarto. Fiquei pensando e me veio você em mente. Abri a página do teu site para procurar o teu e-mail e abriu exatamente na página do teu livro que não li ainda. E me assustei, porque não tinha reparado nos seres de asas bem ao fundo do livro dos cavaleiros contra o dragão negro. Exatamente como os seres de asas que vi em meu sonho, só que de cor mais escura. E nessa hora eu tive a certeza de que deveria mandar meu primeiro e-mail para ti e saber o que você acha disso tudo que aconteceu comigo em sonho e que tentei relatar por aqui. Às vezes acho que é muita loucura os meus sonhos, alguns sinais que já recebi sã e acordado, e que talvez seja muito ilusão da minha cabeça. De qualquer forma, acredito em algo muito maior, num caminho de luz, na energia do bem, e é o que eu sempre peço em minhas orações, um caminho de luz do bem e que me leve até Deus. Desculpe pelo textão, próximo e-mail tentarei não lhe mandar tão extenso assim, e vou torcer para que me responda também. Abraço forte e gratidão por tudo. Oi Juliana, tudo bom? Muito interessante a tua questão, porque você descreveu um sonho lúcido, né? E quando isso acontece é porque nós estivemos lá, naquela localidade, talvez em outra dimensão, sempre acompanhados. Provavelmente você estava acompanhada pelo seu mentor, pelo seu protetor, seu amparador, não importa o nome que vocês deem, mas viagens astrais onde você tem uma interação são coisas importantes que acontecem porque a gente não esquece mais. Como nós não temos muita noção de quem somos fora do corpo, às vezes somos levados para localidades que não gostaríamos de estar.
E às vezes somos levados para essas localidades para que a gente entenda alguma coisa, né? Alguma coisa que ficou uma dúvida. Então você fala, a primeira pessoa que eu pensei em procurar foi você, e quando abria o computador, vi o teu livro e vi esses seres muito parecidos ou iguais. Então, o que acontece, né? Você foi direcionada para esse trabalho que eu fiz e lancei no final do ano passado, um pouquinho antes, e que eu fiquei 3 anos trabalhando nele, um livro de 500 páginas, onde eu mostro, onde eu mostro essa relação, né, que existe entre lagartos e draco-reptilianos. O que é um draco reptiliano? Um draco é um reptiliano com asas, né? E não pense que quando você lê esse livro, você vai perceber que não tem muita diferença. A gente percebe ali as mesmas táticas, a mesma forma de se relacionar, enfim, aquele estilo, né? Que é bem a carona deles, assim. Então, interessante que você fala que quando você viu a cena toda e começou a acontecer, você pensou em voar. E você utilizou essa coisa da mão, que é uma coisa que eu uso também quando eu saio do corpo, para poder viajar, voar mais rápido, voar menos. Essa coisa da mão é uma coincidência interessante. E é por aí mesmo que rola. Você realmente esteve fora do corpo de forma consciente. Quando você me pergunta o que eu acho, né? Por que você foi parar lá numa situação onde dragões, né, dracos, atacavam pessoas? Bom, primeiro que é o que eles mais fazem, né? Faz parte do trabalho deles. Em outra dimensão, uma dimensão próxima da Terra, onde talvez humanos precisassem de algum tipo de apoio, ou foi simplesmente para você ir lá e ver que eles realmente existem. Não deve ter sido um sonho nada agradável, com certeza não foi, mas, sabe, nesses quase 300 PVUs que eu faço, eu já recebi tantos casos envolvendo reptilianos e draco-reptilianos, de pessoas que têm esse tipo de experiência, sai do corpo e dá de cara lá com os bichos, que é inacreditável pensar que esses caras não tenham uma ligação com o ser humano, que nós servimos de massa de manobra para eles. Quer dizer, quando uma pessoa sai, é porque ela precisava de uma comprovação. Então, aconteceu mais ou menos uma coisa parecida comigo, né? Uma vez o Vitsu me levou para ver um. Só que um humano se transformando. E terrível, já contei aqui várias vezes. Então são questões que a gente precisa ver com os olhos, mesmo que esteja fora do corpo. Não tem mais essa de sonho, um sonho, foi um sonho. Sim, pode ser um sonho psicológico, não esse, que você interagiu, estava muito consciente. Esse aí foi um sonho lúcido, foi uma viagem astral lúcida, onde você que tem claramente, você tem mediunidade, você tem dons, vai ver mesmo, não tem jeito. É o preço que a gente paga por ter algumas características
diferenciadas que a gente vem acumulando de encarnação em encarnação para chegar aqui nesse momento tão especial, né? Eu acho bacana você ter passado por isso, que assim você vai ser mais uma pessoa que não vai cair na divulgação que algumas pessoas fazem desses seres aqui, onde colocam eles como seres que podem ser até bonzinhos, né? Então é isso. Não encane, né? Não fica achando péssimo isso. Tome cuidado com a tua vibração para não ter que ir mais lá, a não ser que você queira, né? E leia o livro, porque aí você vai entender definitivamente quem é essa turma, como eles vibram, o que eles fazem com os humanos e como os cavaleiros da Ordem da Espada lidam direitinho com eles. Tá bom? Vamos em frente. E-mails na semana. E-mails. A Fernanda nos pergunta o seguinte: boa tarde, Del. Tenho duas perguntas para o Capitão Vitos. Se você e ele tiverem um tempo para elas, eu agradeceria imensamente, pois tenho muita curiosidade, sou sempre um tanto curiosa. Os dinossauros estiveram nesse planeta antes ou depois dos reptilianos? E qual é a relação entre eles, uma vez que os dinossauros eram répteis? Um grande abraço, Fernanda. Recado das estrelas. Recado das estrelas. A pergunta busca saber se existe uma relação entre os grandes animais que viveram no planeta que vocês chamam de Terra e os seres reptilianos. A pergunta quer saber quem estava primeiro aqui. E para afirmar uma coisa ou outra, preciso voltar muito no tempo para que tenham um entendimento perfeito desta questão muito importante. As primeiras expedições conhecidas foram dos seres répteis. Eles estão há milhões de anos na Terra. Porém, mesmo conhecendo a Terra dos dinossauros, não existia uma correlação entre si, porque os homens répteis, se é que podemos chamar assim, ou humanoide répteis, estavam ainda em um processo retardado ou longínquo do homem lagarto de hoje. Os dinossauros, evidentemente, não lhes causavam boa impressão, porque existiam muitos problemas. E isso já, de certa forma, os encaminhou para os calabouços da Terra.
dinossauros andavam, caçavam, matavam na superfície, enquanto os seres lagartos, longe da definição humana que já possuem hoje, construíam bases com a tecnologia adquirida de seus planetas, vindos de outro universo. Esses mesmos reptilianos trouxeram excelentes naves para um dos lugares mais hostis da Via Láctea. Entretanto, para uma civilização que de outro planeta veio, e que de outro universo também, a Terra lhes pareceu bastante convidativa. Contavam com a proteção dos dinossauros e, ao mesmo tempo, de seu forte aparelhamento tecnológico. A questão é que muitos dos dinossauros foram extintos pelos próprios lagartos. E muito do que foi atribuído ao grande acidente cósmico que ocorreu no planeta, onde uma grande e enorme bola de fogo veio do céu, muito disso, desta tragédia em relação à extinção dos dinossauros, se deve também aos primitivos, entre aspas, reptilianos que estavam no planeta naquela oportunidade. Por terem montado suas bases de forma robusta no interior da Terra, o acidente permitiu que permanecessem vivos e que dali para frente fossem dominadores desse planeta. No entanto, muitas coisas aconteceram, muitos problemas ocorreram durante séculos e séculos e séculos e séculos. Esses seres tiveram que enfrentar todo tipo de problema geográfico devido às questões a que o planeta era submetido. Como se reproduziam muito, podiam perder muitos seres e repor esses seres de forma gradativa. E assim foram permanecendo e andando livremente na natureza, e andando livremente em suas bases, e chegando até os dias de hoje. Ocorre que todas as manifestações que eram contrárias ao planeta não foram situações agradáveis para eles. No entanto, eles resistiam. Eles possuem uma forte estrutura para aguentar reveses da natureza. E a terceira dimensão, a primeira terceira dimensão
que existia permitia que eles respirassem o nosso oxigênio. Digo o nosso pela existência do oxigênio hoje da Terra. Permitiam que eles caminhassem livremente, permitiam que tivessem alimentos. Muitos dinossauros grandes foram mortos pelos reptilianos daquela época. E muitos dinossauros foram servindo de alimentação para esses seres. Quando os primeiros humanos chegaram, e me refiro aos grandes humanos, os humanos de ouro, vamos dizer assim, esses seres já possuem uma sociedade muito bem edificada nos porões da Terra. E a presença humana, trazida em grandes naves para habitar o planeta, não foi bem recebida inicialmente, porém a temperança, a maneira como eles agiam, os humanos, era de forma muito peculiar. Eram seres muito ingênuos diante de um planeta inóspito e cheio de criaturas guerreiras, muito resistentes, muito guerreiras. O que desejo lhe contar com isso, a pessoa que fez a pergunta, é que a história humana ainda não foi contada. Vários aspectos já foram aqui relatados por mim, por este escritor, em seus livros que participamos ativamente, e outros seres também participantes desse esforço para que as informações cheguem a vocês de forma correta. Mas acredito ter já respondido a questão e fico muito agradecido pela participação nesse programa, sem medo de ser criticado, sem medo de receber o olhar menos sincero. Afinal, vocês já sofreram demais e ainda sofrem. E tenho certeza que um grande motivo desse sofrimento é não saberem a verdade sobre si mesmos. Muito obrigado. Eu sou Witzel. O Leonardo Silva escreve para a gente de Florianópolis. Olá, Fábio, já fazia um bom tempo em que eu não enviava novos relatos. Eu fiquei todo esse tempo de molho, mas de lá para cá foram inúmeras experiências e, na mesma medida, oportunidades perdidas de enviar o ocorrido para cá. E, ultimamente, minha capacidade intuitiva e mediúnica veio a se intensificar. E, junto a isso, novos ataques do astral. Hoje recebi um dos fortes. Eu me encontrava no intermédio do corpo físico e da saída, quando comecei a ouvir muitos gritos atormentadores de dentro da cabeça.
Eu tentava me libertar, mas não conseguia, e um detalhe, eu percebi uma sensação que nunca havia experimentado. A minha cabeça parecia pulsar e vibrar descontroladamente, mas era algo tão intenso que fica até difícil de descrever em palavras. Eu pronunciei mentalmente os nomes do Arcanjo Miguel e de Jesus, e então os gritos foram interrompidos. Porém, a vibração na cabeça continuou, e até mesmo depois de eu acordar. Essa sensação só teve fim após 1 minuto acordado. Parecia que me foi concedido um estado de consciência elevado, mas não sei dizer se o vibrar em si me soou como algo positivo. Os gritos, por outro lado, me passavam uma péssima energia. A minha audição parecia captar uma explosão de granada de luz com aqueles pi. Também antes de dormir havia feito uma profunda reflexão a respeito da identidade de minha alma, da minha essência. Meu envolvimento com a poesia, como forma de denúncia à ação reptiliana com mensagens positivas e firmes, parece ter tido efeito toda vez que eu começo a cantarolar meus versos em momentos onde sinto uma presença negativa. No geral, a sensação vai embora. Abraço, fico feliz em retornar. O Leonardo fez aqui uma letra de um funk, qualquer dia ele manda pra gente gravado, mas por enquanto tá só na letra aqui, tá bem feitinho. Manda pra gente gravado, amigão. Beleza? Abraço. Oi, Leonardo, tudo bem? Bom, estava aqui ouvindo, né, o teu depoimento. Próxima vez manda gravado, né? Você é um garoto jovem, custa gravar no seu celular, né? Manda pra gente gravado, é mais fácil. Você me ajuda e eu te ajudo, tá bom? E você fala aí dos teus problemas, né? Nos sonhos. E é importante você que é tão novo, né? Eu falo assim pra você: vamos estudar? Tá na hora de você estudar. Não precisa comprar os meus livros, não. Deixa para quando você estiver mais preparado. Você pode adquirir livros das outras pessoas, não tem nenhum problema. Mas é importante você saber algumas coisas, né? Nem todo mal aqui na Terra está na mão desses seres que a gente chama de reptilianos. Existem uma turma muito grande de seres que podem fazer mal a nós. Porque nós somos seres muito frágeis, muito pueris e muito crianças no que se entende de tudo, né? A gente entende tudo de acordo com a nossa conveniência. Quando uma pessoa faz isso, ela está negando a realidade, tá? E você vai encontrar, se é que já não encontrou, muitas pessoas que fazem isso. Então a pessoa ela reage de acordo com aquela, sabe, aquela coisa assim que para ele tá confortável, para o outro não tá, dane-se o outro. Aí nós caímos naquilo que eu já falei em outros programas, que chama-se sociopatia. Eu tô bem, você tá mal? Dane-se você. Se eu puder te prejudicar, eu prejudico, mas continuo seu amigo. Essa forma de ser, ela representa a forma de ser reptiliano. E não é à toa que você tem os sonhos que tem, certo? Então, é necessário tomar algumas precauções. Toda oração é importante, porque a oração já está provado cientificamente que ela te coloca
num degrau mental apropriada para o sono. Nós precisamos nos sentir bem para dormir, ou felizes para dormir. Se você está contrariado, se você está incomodado, se você está se sentindo com medo, você não vai dormir bem. E isso acontece, olha o que eu vou falar, isso acontece com a maior parte da população desse planeta. Porque olha só, às vezes as pessoas elas procuram um trabalho que elas não se sentem bem, porque elas não vieram para cá para fazer isso. Então quando a gente é muito jovem, a gente dá umas puladas, assim, a gente dá umas erradas, vamos dizer assim, umas erradas. O famoso foi mal de hoje, né? No meu tempo, quando eu tinha 17 anos, não tinha essa de foi mal. Era assim, caramba, eu tô fazendo a coisa errada. Então, eu sinceramente, eu sou uma das pessoas que espera que volte os valores que nós tínhamos há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Sabe por quê? Porque isso nos fez homens. Isso nos fez ter mais gana, mais raiva, mais push para enfrentar as negatividades da vida. Hoje está uma coisa meio misturada, amigão. Hoje está uma conversa aqui no nosso país, então está um negócio de louco. Aqui está uma coisa assim, seja o que você quiser, tudo pode, faça, conteste, aconteça. E quem implantou isso foi esse governo que está aí há 13 anos. Sabe para quê? Para você não mirar no foco. Enquanto eles te dão o circo, né? Eles te tiram o pão. Porque antigamente, lá nos romanos, era pão e circo. Como dominar uma população? De pão e de diversão. Hoje eles já tiraram o pão. E estão querendo tirar a diversão. E estão querendo tirar a coisa mais principal, que eles nem tocam no assunto, que é essa conversa. Regularizar a internet, colocar padrões de censura, é tudo que eles questionaram quando eram jovens. Como você é muito jovem, e eu fui jovem como você, a gente não entende essas coisas, sabe? A gente não entende, a gente acha que nós viemos para mudar, vamos mudar tudo, a gente vai pra rua e pega a bandeira do Brasil e faz isso e faz aquilo. Não é isso o principal. Eu estava no movimento das diretas já na rua. Eu era um pouquinho mais velho que você. E foi o maior movimento que esse país já fez. Que nós tivéssemos pela primeira vez eleições diretas para presidente. Então a minha geração, ela foi importante para que a tua geração chegasse hoje e questionasse muito mais esses caras. Chegasse hoje e falasse assim, peraí, né? Só que isso não é passado. Na verdade, as pessoas que gostam de corromper pessoas, corromper ideias, corromper reputações, e essa é uma especialidade do partido baseada no sistema do Hitler,
Estuda um pouquinho que você vai ver. Eles destroem qualquer boa ideia que não seja legal para eles. Então, daí a gente vamos partir para um outro assunto. Você fala dos reptilianos, você fala desse problema que eles te causam no astral, e eles causam esse problema para muitas pessoas. Não se iluda. Por quê? Porque eles querem que você continue sendo alimento para eles. Se eles estão fora da nossa dimensão, como o Witzel denunciou em Conexão Urano 5, a grande sabotagem reptiliana, ele se alimenta do seu ectoplasma. Então é assim, você tem que ter as suas experiências. E eu tenho que te indicar algumas coisas que eu já passei e que não deram certo. Só isso. Se você levar isso em consideração, ótimo. Se não levar, tudo bem também, tá? Então assim, entenda, ô Léo, que eu tô falando com você, mas tô falando com uma gama de pessoas muito, muito, muito ampla. Pegando o seu exemplo, até peguei o seu exemplo para falar de outras coisas, porque existe uma ligação aí. Porque o mal na Terra nos leva a pensar no mal, a pensar de forma negativa. Quando o mal está imperando nessa sociedade, a gente percebe que nós ficamos descrentes de nós mesmos, do próprio ser humano, tá certo? E só mais uma coisa, esse zumbido, entenda que você tem amparadores. Quando você não tem que ir a um lugar e você vai, às vezes um zumbido é para te tirar dessa frequência, para você não ir. Então pare de teimar em ir num lugar que não é legal, porque os mentores e os amparadores são legais, só que talvez eles te deixem ir para você dar uma ralada, né? Ver lá os monstrinhos e depois voltar pro corpo e falar, não quero mais ir lá. As gerações novas, muitos já vêm com uma visão muito ampla das coisas, e tenho certeza que daqui a 30 anos uma pessoa desta geração vai dar depoimentos aqui no YouTube totalmente contrários aos meus. Eu que fiz uma resistência viva e encarnada diante daquilo que a gente entende como o mal. Entenda que os ETs, que os seres ligados ao bem maior, ligados ao todo, eles não sabem o que é o mal. Eu falo isso aqui em todo o programa. Só que vocês não acreditam. Vocês querem questionar uma coisa diante da régua de vocês, a régua humana, e muitas vezes da régua reptiliana. Muita gente que tem canais aqui no YouTube ficam medindo a experiência dos outros pela régua deles, que é uma régua péssima, uma régua negativa, uma régua que vibra para baixo. Então cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas podem levar você a ter sonhos complicados, tá bom? O que eu falei anteriormente vale. Era importante falar, precisava falar, porque isso está influindo na mente consciente, na mente terrestre de muitas pessoas. Eu não estou aqui fazendo campanha política para ninguém, acho isso ridículo. Mas se você quer deixar de ser enganado, vamos parar então com esse processo que está aí, né? Diante da nossa cara, diante da nossa vida aqui no Brasil. Nós temos muita competência, mas precisamos ainda nos educar, nós precisamos ter ética, moral,
bons costumes, por mais que isso possa parecer uma coisa antiga, é bom que esse lado antigo volte, porque esses caras que passaram por esse governo transformaram muitas pessoas em analfabetos funcionais. Não estou falando de você, Léo, só pegando o seu gancho. Então você, que é um cara jovem, que deve fazer parte de uma turma jovem, fica esperto, fica ligado, porque o mal aqui na Terra ele tem tantos tentáculos que quando a gente se sente mal com alguma coisa é porque ou você é do mal e vendo alguém do bem você se sente mal, ou você é muito do bem e está entendendo o que eu estou falando. Tá bom? Meu amigo, obrigado por voltar ao PVU, pelo teu voto de confiança. Desculpe pela saída do assunto, mas ela foi relevante nesse momento e eu acho que precisava ser falado. E eu falei, tá bom? Um abração, tchau. Oi, Fábio. Oi, galera do PVU. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michele, novamente, de Maringá, Paraná. E eu tenho uma dúvida. Eu queria saber o que os uranianos acham da doação de sangue. O que eles acham desse ato daqui da Terra? Eu quero saber a opinião deles sobre isso. Se eles concordam, se eles discordam, isso não, eu quero saber a opinião deles. O que eles acham? Obrigada. Tchau. Recado das estrelas. Recado das estrelas. Muito bem. A troca de fluidos entre os seres humanos, e eu considero o sangue humano um fluido desse corpo que vocês habitam, significa para a nação uraniana uma questão particular do povo humano. Porém, temos alguns critérios discordantes neste fator. O sangue humano é a substância que leva e traz a vida nos corpos humanos. Cada pessoa produz o sangue que necessita, cheio de nutrientes, cheio de particularidades que fazem um corpo humano funcionar. O planeta Terra é um planeta cheio de perigos e em alguns momentos pessoas precisam de sangue para continuarem vivas. A proposta inicial é correta, pois existem tipos sanguíneos e doadores para esses tipos sanguíneos. Na proporção em que a transfusão salva vidas, estamos de acordo. Na proporção do estoque sanguíneo, não estamos completamente de acordo, porque o sangue humano pode ser usado de forma incorreta. Melhor,
melhor dizendo, muitas pessoas não sabem para onde vai o sangue doado. O coração humano benigno enfrenta a negatividade, entregando para um local específico um dos seus maiores tesouros, o seu próprio sangue, sabedor de que este sangue pode salvar uma outra vida humana. Porém, este sangue também pode ser levado para outras finalidades menos nobres e utilizado para muitas pesquisas e para o que vocês chamam de feitiços e trabalhos que não deveriam ser feitos. Portanto, respondo a essa questão com essas duas hipóteses. Quando usado para o bem, é necessário que se salve uma vida. Quando usado para o mal, seu trabalho é exatamente o oposto desse. Usado apenas para que a dualidade permaneça na Terra. Eu sou Vitso. É isso aí, Fábio. E caros ouvintes do programa Voz do Universo. Liberdade eterna para todos vocês. É uma expressão que eu gosto muito de usar. A minha pergunta é o seguinte. Uma norte-americana que já desencarnou, chamada Dolores Cannon, que trabalhava com terapia vida passada, hipnose, e falava muito sobre o universo, ufologia, acho que ela falava muito de dimensões, intraterrenos. Ela contou uma vez, em um dos vídeos de sua entrevista, que no universo inteiro há outro Jesus Cristo espalhado pelo universo. Eu quero saber, Fábio, se você concorda com essa ideia. Bem, no universo inteiro, claro que a gente no mínimo sabe que existem muitos outros planetas e muitas outras civilizações, pessoas, né, seres, enfim. Mas ela foi a única pessoa até hoje que eu ouvi dizer que no universo inteiro há outro Jesus Cristo nos outros planetas por aí afora. Bem, a minha pergunta é, isso você concorda com o que ela falou? Isso é verdade, é mentira? Ela fala muito também que assim, que no planeta da gente, os intraterrenos, eles não se preocupam em vir para a superfície e que lá na morada deles tem um sol também, assim como o nosso, e que são muito avançados, são, como é que eu chamo? É uma civilização assim mais decente, digamos assim, né? E ela fala de dimensões, que nós estamos vivos em várias dimensões assim, ao mesmo tempo, sem a gente nem mesmo perceber. E que até o fato de quando a gente está conversando e que a gente se esquece do que tem para falar, é porque a gente estava em outra dimensão e depois voltou para essa agora terceira dimensão. Eu não sei, ela tem uma ideia muito avançada, assim, diz que o tempo não existe. Mas enfim, essa frase dela, essa afirmação dela de que há muitos Jesus Cristo por aí por fora, me deixou bem intrigado, né? Aí é só o que eu tenho a perguntar mesmo, se isso é verdade. Pelo menos de acordo com o que o Fábio e os uranianos têm a dizer, né? É o que eles sabem também, né? Então é isso. Liberdade eterna, Avum de Bashmaya. Obrigado, tchau. Oi, Arthur, bem-vindo novamente aqui ao PVU. É claro que eu conheço já há muitos anos o trabalho dessa senhora, Dolores Cannon, que realmente tem vamos dizer assim, um tempo de experiência com as pessoas que ela ouviu, que ela trabalhou,
né, como analista, como terapeuta, hipnóloga. E o bacana é que ela revelou isso de uma forma mundial, porque a língua inglesa também facilita isso, né? É a língua oficial do planeta, então todos os povos ficam ligados. E nós brasileiros, então, né, adoramos tudo que vem de fora. Eu concordo com muita coisa que ela fala, não tudo. Tem coisas que não batem diante daquilo que os uranianos me ensinam. Mas o trabalho dela é um trabalho a ser pesquisado e ser levado a sério, na minha opinião, tá? Essa sua pergunta, eu até localizei o vídeo em que ela fala. Ela dá a entender, ela dá a entender que que existem outros, vamos dizer assim, mestres em outros planetas. Ela não quis dizer Jesus, né? O nosso Jesus, até porque o nosso Jesus não era um ser daqui, e essa é uma verdade. Bom, pelo menos existem dois tipos de pessoa: aquela que acredita em Jesus e aquela que diz que ele nunca existiu. Então existem três agora. Existem as pessoas assim como eu, que acreditam que ele foi um enviado do todo para nos trazer algumas coisas novas, né? E combater o mal aqui na Terra, avisar as pessoas que estavam aqui que esse lugar tinha um dono, né? Então, quando ela se refere a isso, ela se refere a seres que ajudaram a criar determinado planeta, determinada raça. Por exemplo, o Culex, o Andromedano, me conta no livro, ele fala sobre outros tipos de deuses, não é? Não me levem a mal, hein? Não vão depois deturpar o que eu falo, porque existe um tipo de gente agora que deturpa. Eles pegam uma coisa assim, tum, o cara falou isso. Não falei nada. São deuses, não é um deus, essas historinhas, né? Eu estou dizendo que existem sim, em outras localidades, em outras dimensões, povos que tiveram a ajuda de um mestre, um cara que veio de outro lugar, um enviado do todo para ajudar aquela nação a crescer. Então, você até fala sobre, você fala assim, pô, ela até fala sobre o tempo não existe. Arthur, se você ler os meus livros, você vai encontrar explicações sobre todas ou quase todas essas coisas que a Dolores fala. Essa é uma entrevista de 2013, alguns dos meus livros já tinham sido feitos antes disso, e eu fico feliz, porque existe uma concordância entre o que está sendo trabalhado pelos seres de Uranus, andromedanos, arcturianos, com que essa pessoa, que de certa forma saiu a campo com seus pacientes, em cima dos depoimentos dos seus pacientes, para pesquisar e falar o que ela fala, né? É uma pena que ela foi embora, que ela desencarnou, porque quem faz um trabalho assim deveria ficar aqui por muitos e muito tempo, nossa, por muitos anos, ajudando quem precisa dessa ajuda. Tá bom? É isso aí, meu amigo. Vamos em frente. Tudo bom, Fábio? Mais uma vez é um grande prazer participar aqui do PVU. A minha pergunta de hoje é a seguinte: a gente sabe que existem várias dimensões, né? No caso dos uranianos estão na 9ª dimensão, tal, mas o que eu queria saber é se existe, como a gente vê em alguns filmes, dimensões paralelas em que tem outras versões de nós mesmos.
Então a minha pergunta hoje é essa aí, tá bom? Um abração a todos. Tchau, tchau. Recado das estrelas. Recado das estrelas. A pergunta feita ignora uma lei simples. Uma lei que rege nossa vida na quinta dimensão, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima e assim por diante. Existe uma lei no universo que fala sobre o espelhamento da alma. Os humanos mais cientistas, mais científicos, buscam na teoria o que não podem mostrar na prática. Então, o ensinamento de que uma alma produz vários tipos de um mesmo tipo para habitar situações diferentes dimensionais não corresponde à realidade universal. Isso é uma teoria que busca provar os vários mundos paralelos e as várias dimensões, mas que não espelha a verdade. Uma alma produz um espírito para habitar uma determinada dimensão onde não possui a forma e o escopo, a densidade em si. Então, produz um espírito para que através desse espírito possamos habitar um corpo humano como na Terra. Em dimensões mais elevadas, não precisamos de espíritos. Podemos habitar a dimensão, seja quinta, sexta, sétima, como disse anteriormente, com nossos próprios corpos, nossos próprios desenhos. Porque a partir da quinta dimensão, somos seres multifrequenciais. Podemos habitar qualquer dimensão que aceite e se adapte à nossa multifrequencialidade. Planetas inseridos em dimensões restritas como a 3D precisam de espíritos para que possamos interagir. Portanto, o ser humano que habita a terceira dimensão está longe, muito longe da vibração do ser humano que habita a quinta dimensão, que é um ser humano muito diferente desse que ainda está no planeta 3D. Esse ser humano que está na quinta dimensão passou por inúmeras formas
de nivelamento, para que pudesse ter acesso às formas trabalhadas da multifrequencialidade. Então, estes seres humanos, a partir da quinta dimensão, serão seres tão poderosos em relação a outras dimensões do que somos nós, os uranianos, andromedanos, arcturianos e todos os povos que seguem a mesma vibração do todo. Os seres negativos da terceira dimensão não poderão chegar à quinta dimensão. Se ainda forem negativos, então, esses seres que ainda trabalham na dualidade estarão restritos à terceira dimensão. Mas este é um assunto para outra hora. Eu sou Witson. Pois é, estamos terminando mais um programa Vozes do Universo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, opinado. Pelo menos a gente faz esse programa para que você pense um pouco sobre as coisas, e acho que o PVU tem essa função, né? O nosso DNA é receber você aqui na nave, trocar ideias e fazer você pensar em outras coisas um pouco diferentes do que você vê na TV, do que você ouve no rádio, do que você vê por aí. Tá bom? Bom final de semana, beijão para todo mundo, tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do